Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Medeiros e sejam bem-vindos ao Papo Linguístico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre substantivo. Se você não sabe o que é ainda, se inscreve no canal e aproveita aí o vídeo. No português brasileiro nós utilizamos três critérios para definir a classe de uma palavra: o critério morfológico, o critério semântico e o critério sintático. Usando o critério morfológico, nós podemos agrupar as palavras em dois grupos: o grupo das palavras variáveis e o grupo das palavras invariáveis. No grupo das palavras variáveis, nós temos os verbos, os substantivos, os adjetivos, os pronomes e os numerais. No grupo das palavras invariáveis, nós temos as conjunções, as preposições e os advérbios. Como eu disse no início do vídeo, nós nos deteremos nesse caso no estudo dos substantivos. A definição mais comum que nós encontramos nas gramáticas ou na internet de substantivo é a seguinte: os substantivos nomeiam seres, objetos, lugares, instituições, ações, sentimentos, estados e conceitos. Expressam as noções de gênero e de número e têm o seu sentido especificado ou completado por termos de outras classes gramaticais. Para a gente entender melhor, vamos utilizar um exemplo aqui. Observem a seguinte sentença: meu primeiro brinquedo foi uma bola enorme. Observem com atenção as palavras brinquedo e bola. Se nós observarmos as palavras brinquedo e bola, a gente vai perceber que elas se aplicam perfeitamente à definição que nós vimos agora há pouco. As duas palavras nomeiam um objeto, expressando os gêneros a que pertencem cada um deles, masculino e feminino respectivamente. Junto dessas duas palavras, nós temos outras palavras que pertencem a outras classes gramaticais e estão especificando o sentido desses dois substantivos. No caso do substantivo brinquedo, nós temos o pronome possessivo meu e o numeral primeiro. Já no caso do substantivo bola, nós temos o artigo indefinido uma e o adjetivo enorme. Vamos focalizar agora o primeiro substantivo e as palavras que estão especificando o seu sentido. No caso do substantivo brinquedo, a primeira palavra meu expressa a ideia de posse em relação ao substantivo. E a palavra primeiro expressa a ideia de ordem em relação ao substantivo brinquedo. Por sua vez, a palavra uma em relação ao substantivo bola expressa a ideia de generalização. E o adjetivo enorme expressa a ideia de tamanho em relação ao substantivo bola. Até aqui foi fácil, mas como é que a gente faz quando nós não conseguimos identificar se uma palavra é um substantivo ou não? Essas situações acontecem quando nós temos palavras homônimas, outras palavras de outras classes gramaticais que possuem a mesma estrutura morfológica de um substantivo. Geralmente os adjetivos eles são confundidos com os substantivos, uma vez que eles guardam as mesmas características morfológicas dos substantivos, como por exemplo a flexão em gênero e número. Geralmente os morfemas que marcam o gênero e o número são os mesmos nos substantivos e nos adjetivos. Por isso, às vezes, a gente confunde eles quando eles estão escritos em uma sentença. Vamos observar os dois exemplos a seguir. Francisco é amigo da família. E no segundo exemplo, Francisco é um amigo da família. No primeiro exemplo, a palavra amigo pode ser interpretada como gostar da família. Nesse caso, ela vai ser classificada como um adjetivo. No segundo caso, a palavra amigo pode ser interpretada como um entre vários outros amigos. Por isso, nessa situação, ela é classificada como um substantivo. Isso se deve ao fato também dela estar sendo antecedida pelo artigo indefinido um. A partir desse exemplo, a gente pode perceber que nós não podemos usar apenas um dos três critérios para definir uma classe de palavra. Se a gente levasse apenas em consideração o critério morfológico, a gente não poderia definir se uma ou outra palavra seria substantivo ou adjetivo. Precisamos também levar em consideração os aspectos sintáticos e semânticos para definir uma classe de palavra. Então vamos analisar o substantivo a partir desses três critérios: o critério morfológico, o critério semântico e o critério sintático. Se você está gostando do vídeo, dá o like aí no vídeo e se não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever. Levando em consideração apenas o aspecto semântico, quando os substantivos são utilizados para designar seres ou objetos, fica fácil de identificá-los: mesa, cadeira, homem, mulher, cachorro.
Mas quando eles designam sentimentos, ações, processos, estados ou qualidades, nós não conseguimos identificar os substantivos tão facilmente, porque eles podem ser facilmente confundidos com palavras de outras classes, ou as palavras de outras classes podem ser confundidas com substantivos. Tomemos, por exemplo, o substantivo luta, que possui a mesma noção do verbo lutar e também o mesmo radical. Em determinadas situações, a gente pode confundir ou o verbo com o substantivo ou o substantivo com o verbo. Do ponto de vista morfológico, o substantivo é uma palavra variável que admite flexão de gênero e de número, mas há casos de substantivos que admitem apenas um gênero, como a palavra cônjuge, ou que só tem uma forma de número, como lápis e ônibus. Outro traço morfológico dos substantivos é a presença de determinados sufixos, como eis, ânsia, ura, são, ície, mento, dade e por aí vai. Eles também podem apresentar sufixos como inho e ão, que marcam respectivamente o diminutivo e o aumentativo dos substantivos. Todas essas características morfológicas, aliadas às características semânticas, nos ajudam a identificar os substantivos. Mas para determinar plenamente o que é um substantivo, também devemos levar em consideração o critério sintático, que diz respeito à organização das palavras em uma sentença. Sintaticamente, o substantivo ocupa a posição de núcleo de um sintagma que nós chamamos de sintagma nominal. No sintagma nominal, ele se relaciona com outras palavras que desempenham a função de especificadores e complementadores desse núcleo. O que chamamos de sintagma nominal tem a seguinte estrutura em língua portuguesa. À esquerda do núcleo nós vamos ter o especificador e à direita do núcleo nós vamos ter o complementador, sendo este núcleo um substantivo ou um pronome que tem a presença obrigatória na estrutura do sintagma. Na posição de especificador podem aparecer artigos definidos e indefinidos e pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Na posição de complementador podem aparecer adjetivos, locuções adjetivas ou sintagmas preposicionais que formam os complementos nominais. Contudo, a presença dos especificadores e dos complementadores é facultativa na estrutura do sintagma nominal. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, tanto especificadores quanto complementadores devem concordar em gênero e número com os substantivos. Esse fenômeno nós chamamos de concordância nominal. Uma última observação que a gente deve considerar é a de que, se eu colocar um artigo antes de qualquer palavra da língua portuguesa, ela pode ser transformada num substantivo. Tomemos, por exemplo, o verbo andar. Se a gente disser ele vai andar, nesse caso, a palavra andar pertence à classe dos verbos. Mas se eu disser o andar dele, é fácil de ser identificado. Nesse caso, como a palavra andar foi antecedida pelo artigo definido o, ela é classificada como substantivo. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa seu comentário se você tiver ficado com alguma dúvida. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você tiver gostado. Deixe seu like e até o próximo vídeo.